pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao estudo sobre a função exponencial. Hoje, então, na quarta aula, o estudo, então, é sobre o gráfico. Lembrando que vocês também podem acompanhar esse conteúdo lá no capítulo 5 do livro didático de matemática. Então, as funções exponenciais são aquelas expressões em que a variável se encontra no expoente, sendo definida por f de x igual a elevado a x. Então, a é a base, o x nosso expoente. Então, como vocês viram lá na definição, na função exponencial, o x, né, a variável, ela está lá no expoente, onde o valor numérico da sua base A deve ser necessariamente maior que 0 e também diferente de 1, ou seja, não pode ser 1, ok? As funções exponenciais podem, então, ser classificadas em crescente ou decrescente. O gráfico de uma função exponencial é denominada curva exponencial. Então, o gráfico da função exponencial, no caso, é uma curva. Como vocês podem ver aqui, ó, tem dois gráficozinhos. Um, no caso, aqui é crescente. Olha só a curva, parecendo, né, um escorregador. Aqui nós temos, então, para esse gráfico, a função f de x igual a 2 elevado a x. Então, a gente tem aqui a base é 2, né? Maior, no caso, que 1. E nós temos, então, aqui uma função, né, crescente. Desse lado, olha, nós temos, então, f de x, a função para esse gráfico, igual a meio elevado a x. Então, nós temos aqui, né, uma base maior que 0 e menor que 1. Então, nós temos uma função, né, decrescente. E vocês podem, né, observar, né, que o gráfico, então, é uma curva, ok? A função exponencial, então, ela será crescente quando a base for maior que 1. Então, vocês têm uma função, como que vocês vão, né, analisar se ela é crescente ou decrescente? Olha lá na base. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos a função, né, y igual a 2 elevado a x. Então, o 2 é a base, né? E essa base, ela é o quê? Maior que 1. Se ela é maior que 1, então nós temos uma função crescente, ok? Então, observando aqui no gráfico, o gráfico ele não intersecta no eixo de x, ou seja, ele não corta o eixo de x. E esse gráfico, né, que é uma curva, ele sempre está no primeiro e segundo quadrante. Então, ele não passa, né, lá para o terceiro ou quarto quadrante. Sempre está aqui, ó, no primeiro e no segundo quadrante, ok? Por sua vez, uma função, então, exponencial decrescente é quando a base for maior que 0 e menor que 1. Então, ele está entre maior que 0 e menor que 1. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma função f de x, 1 sobre 2 elevado a x. 1 dividido para 2 dá 0,5. 0,5 se encontra, né, entre o 0 e 1. Então, aqui nós temos uma função decrescente. Então, observem também o gráfico, ele não corta, olha, não passa aqui o eixo de x, e ele também, né, sempre estará no primeiro e no segundo quadrante, ok? Então, no primeiro exemplo, dada a função f de x igual a 2 elevado a x, construa o gráfico da função exponencial. Então, para nós construirmos um gráfico, nós precisamos, então, atribuir valores, né, lá para a variável x, e aí, então, calcular o valor de y, montar aqueles parzinhos, que são os pares ordenados, marcar, né, lá no plano cartesiano, e depois, então, traçar o gráfico, conforme vocês viram, né, no gráfico lá do primeiro grau, né, e também no caso da função, né, do segundo grau, ok? Então, aqui nós vamos colocar uma tabela, primeiro passo. Aqui eu já coloquei, olha só, já atribuí valores para x, então vocês vão atribuir valores negativos, né? Por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Pode utilizar esses valores, né, como lá nos exercícios? Sim, pode estar utilizando esses mesmos valores para x, ok? Então, a função é 2 elevado a x, e nós vamos, então, substituir
o x aqui pelos valores, né, que estão aqui, e aí, então, vamos calcular o y. Então, veja bem, aqui no primeiro eu tenho menos 3. Menos 3 eu vou substituir aonde? Ali, ó, lá no x, que é o expoente. Vamos colocar aqui. Então, vai ficar 2 elevado a menos 3. Como que resolve 2 elevado a menos 3? Ó, expoente negativo, nós precisamos fazer o quê? Inverter a operação, né? Conforme vocês aprenderam nas primeiras aulas. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3, agora com expoente, né, positivo. Então, eu tenho o expoente negativo, eu preciso, né, fazer essa inversão. Agora, então, eu resolvendo aqui o 2 elevado ao cubo, nós teremos, então, o 1 sobre 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2 é 8, então vai ficar 1 sobre 8, que é o valor, então, de y, ok? No segundo, nós temos, então, que substituir por menos 2. Então, vai ficar 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2, ó, o expoente também é negativo. Então, vamos inverter essa operação. Vamos colocar o 1 ali no numerador. E aí, no denominador, então, desce o 2 elevado a 2, agora com o expoente, né, positivo. E aí, resolvendo, então, vai ficar dividido por 2 vezes 2. Então, nós vamos ter 1/4, né? 2 vezes 2 é 4. Então, 1 dividido para 4 aqui, então, no valor do y, ok? No próximo, nós vamos substituir por quanto? Olha, por menos 1. Substituindo, então, 2 elevado, então, vai ficar 2 elevado a menos 1, também é expoente negativo, também precisa, então, inverter a operação. Invertendo aqui, então, vai ficar 1, dividido, então, por 2 elevado a 1. Agora, então, positivo, né? E aí, então, 2 elevado a 1 vai ser, então, a própria base. Então, vai ficar, né, 1 sobre 2, ok? Agora, aqui, ó, substituindo, então, por 0. 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Lembrando lá daquela regrinha, ok? Agora, no próximo, vamos substituir, então, por 1. Vai ficar, então, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, então, é a própria base, então, é igual a 2. Agora, no próximo, então, vai ficar 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. No último, então, que é substituir, então, a variável x por 3, então, nós teremos 2 elevado ao cubo, né? Que é igual a 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, que é igual a 8. Pronto, nós, então, calculamos aqui os valores de y. E aí, nós temos, então, que fazer o quê? Montar os parzinhos. O parzinho, então, é o valor aqui, ó, do x, né, com o valor, né, do y. A gente tem, então, um parzinho. Vou colocar aqui, ó. Então, nós temos, ó, o primeiro par, então, menos 3 e 1 sobre 8. No segundo parzinho, menos 2 com 1/4. Depois, menos 1 com meio, né? Depois, 0 e 1. Depois, 1 e 2. Depois, 2 e 4. E por último, então, 3 e 8 são os nossos pares ordenados. Agora, então, nós precisamos o quê? Fazer ali o plano, né, cartesiano. Vamos colocar ele aqui, ó, o plano cartesiano. Não precisa essa parte aqui de baixo, né, porque, como eu falei anteriormente, o gráfico ele acontece somente ali no primeiro e no segundo quadrante. E aí, então, agora nós vamos, né, marcar os parzinhos. Lembrando, para marcar os parzinhos, o primeiro sempre é o x, o segundo, então, é o y. Agora, o que é diferente é que nós temos o quê? Fração, né? Nos gráficos anteriores não tinha fração, agora nós temos fração. Então, o primeiro par aqui, ó, é menos 3 de x, menos 3 de x é aonde? Aqui, ó, na horizontal, gente. Então, vai partir daqui para 1 sobre 8 de y. Gente, quando nós tivermos fração para marcar no gráfico, fica mais fácil, então, você realizar essa divisão, né? Então, no caso aqui, 1 dividido para 8 dá 0,25. Onde que fica esse 0,25 de y? Gente, ele está aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Porque aqui, ó, nós temos 0, aí começa 0,1, 0,2, 0,3, né? 0,4 e 0,9 até chegar ao 1, ok? Então, nós temos menos 3 e 0,1. Ele vai ficar bem próximo aqui, né, do eixo dx. Vamos colocar aqui, ó. Olha lá para vocês verem, ó. Ficou bem próximozinho, né? Então, 0,1 está aqui. Por que 0,1? Porque 1 dividido para 8 dá 0,1 e os quebradinhos. Vou considerar só a primeira casa, ok?
E aí, então, fizemos, né, o tracejado, a gente faz aquele pontinho, né, unindo ali, ó, onde unir as duas retas. Nós temos, então, o primeiro ponto marcado. No segundo, nós temos, então, menos 2dx, menos 2dx está aqui, ó, certo? E aí, nós vamos para onde? Para 1/4 dy. Então, como que eu faço? Eu divido 1 dividido para 4 dá 0,25, 0,2, né? Então, 0,2 vai dar onde? Ó, acima do primeiro ponto aqui, ó, mais ou menos aqui. Então, vamos tracejar? Olha lá, tracejado, então ficou ó, menos 2 e 0,2 dy, que corresponde, então, a 1/4 aqui, ok? Aí, então, faz a bolinha ali no encontro das retas, pronto. Próximo, então, é o menos 1,5. Gente, menos 1 dx está aqui, meio. 1 dividido para 2 dá o quê? 0,5, né? 0,5 é a metade, né? Entre 0 e 1. Metade vai estar aqui. Então, vamos colocar, tracejando, pontilhando, olha lá. Então, ficou menos 1, né? E 0,5, correspondente, então, à fração 1/2. E a gente faz aquele pontinho, então, unindo ali aquelas duas retas, ok? Próximo par, então, aqui, ó, 0 e 1, né? 0 e 1, nós temos 0 dx e 1 dy. Então, eu vou marcar, né, o pontinho em cima aqui, ó, do 1 dy. Pronto, vamos pôr ali o pontinho, ok? Como um deles é 0, então a gente marca, né, em cima do eixo. Próximo par é 1 e 2. 1 dx está aqui, que vai para 2dy. Ó, 1dx para 2dy. Vamos pontilhar. Olha lá, pontilhou. E aí, vamos colocar, então, a bolinha aqui unindo, então, né, as duas retas, ok? Próximo par, então, é 2 e 4. 2dx para 4dy. Ó, 2dx está aqui, né? Para 4dy, lá em cima. Vamos tracejar. Olha lá, tracejou 2 a 4. E aí, então, vamos colocar a bolinha unindo as retas. Pronto. O último par, 3 e 8, né? 3dx, sempre lembrando, primeiro dx, x está onde? Na horizontal. 3dx vai para 8dy lá em cima. Vamos, então, tracejar. Olha lá, tracejou, colocou a bolinha e nós temos, então, todos, né, os pares ordenados, então, aí, marcadinho. Agora, gente, é só fazer a curva, né? É uma curva mesmo. Então, aqui não vai dar para você estar utilizando a reta no momento de fazer a curva, que é o gráfico, né? O gráfico, então, da função exponencial é a curva. Então, com o lápis, você vai, então, tracejando, puxando até fazer a curvinha. Vou colocar aqui para vocês. Olha lá como que fica, ok? Então, a nossa curva é o nosso gráfico aqui dessa função, então, né, exponencial, ok? Sempre lembrando também, conforme nós temos aqui, né, a base é 2, e essa base é maior que 1, então essa função aqui, nesse exemplo 1, é uma função crescente. Então, todas as vezes que nós temos uma função crescente, conforme a gente for atribuindo aqui os valores para x, né, conforme for aumentando os valores aqui para x, os resultados aqui de y, olha só, também aumentam, né, indicando também ali, né, uma função crescente, ó. Então, de menos 3, menos 2 está aumentando, né? Menos 1, 0. E aqui em y também está, né, aumentando, né, os valores, ok? Então, indicando a função, então, né, crescente, ok? No próximo exemplo, exemplo 2, então, dada a função f de x igual, né, a meio elevado a x. Então, aqui, ó, 1 dividido para 2 dá 0,5. 0,5 está entre 0 e 1, ou seja, ele é maior que 0 e menor que 1. Então, nós temos aí uma função, né, decrescente. E aí, então, nós vamos construir o gráfico, então, né, para essa função. Então, para construir o gráfico, eu preciso, então, de alguma forma de organização, fazer aquela tabela, atribuir os valores ali para x, para calcular, então, os valores, né, de y, e aí nós vamos ter os pares ordenados para, então, marcar, né, lá no plano cartesiano e aí fazer, então, o gráfico. Então, vamos lá. O primeiro passo, colocando aqui a tabela. Olha, também vou utilizar
né, os mesmos valores aqui para x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá? Então, a função, nossa função, então, é meio elevado a x. Então, lembrando, como a função exponencial, o x, então, né, a variável, ela está lá no expoente. E aqui nós vamos, então, substituir, então, né, para calcular o valor de y. Então, no primeiro aqui, nós temos, então, meio elevado, então, ao quê? A menos 3, né? Estou substituindo o x, ó, por menos 3. E como nós temos expoente negativo, precisa inverter a operação, né, conforme nós vimos anteriormente. Não pode ficar negativo. Então, invertendo aqui, vai ficar o quê? 2 sobre 1, né? Era 1 sobre 2, agora fica 2 sobre 1. E o expoente, então, né, positivo. Aqui, ó, gente, dá para fazer uma divisão exata, né? 2 dividido para 1 dá 2, fica 2 elevado ao 3, né? Ou 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2, que é 4, 4 vezes 2 é 8, ok? No segundo, nós temos, então, que substituir a variável x por menos 2. Então, vai ficar meio elevado, então, a menos 2. E aí, então, nós vamos fazer o quê? Vamos inverter. Por quê? Porque o expoente está negativo, então vai ficar 2 sobre 1 elevado a 2, certo? Como aqui, né, dá uma divisão exata, vamos dividir. 2 dividido para 1 dá 2, fica 2 elevado a 2, 2 vezes 2, que é 4. No próximo, então, nós temos que substituir por menos 1, né? Então, vai ficar meio elevado a menos 1. Olha de novo o expoente negativo. Nós vamos fazer o quê? Vamos inverter, né? Invertendo, então, a fração, tá? 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1 e o expoente, então, positivo. Dividindo aqui, ó, 2 dividido para 1 dá 2. 2 elevado a 1 é a própria base, então, nesse caso, resulta em 2, ok? No próximo é 0, né? Então, nós temos aqui meio elevado a 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Não esqueçam disso. No próximo, nós temos, então, meio elevado a 1. Como, né, é a própria base, então, resulta aqui em meio, né? No próximo, nós vamos substituir, então, a variável por 2. Então, vai ficar meio elevado a 2. E aí, nós temos, então, que meio elevado a 2 é meio vezes meio. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, nós temos aqui, né, 1 quarto. E, por último, nós temos, então, meio elevado ao cubo, que é igual, então, a meio vezes meio, né? Então, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, a gente tem aqui, né, para y, então, 1 sobre 8. Pronto, então, nós fizemos o cálculo aqui, achamos os valores, então, para y. E o próximo passo, então, é montar os nossos parzinhos, né? Então, os parzinhos aqui, ó, já vou colocar todos aqui. Então, nós temos menos 3 e 8, menos 2 e 4, né? Menos 1 e 2, 0 e 1, 1 e meio, 2 e 1 quarto e 3, então, 3 e 1 sobre 8. Agora, então, nós vamos fazer aqui o plano, colocar aqui o plano, e aí nós vamos, então, marcar eles, né, aqui nesse plano cartesiano. Então, o primeiro par aqui, ó, menos 3 e 8. Gente, menos 3 sempre parte de onde? De x. Sempre o primeiro parte de x. Então, nós temos aqui menos 3 de x, ó, x aqui, menos 3 está aqui, para 8 de y, né? 8 positivo de y está aqui em cima. Então, nós temos aqui, vamos tracejar. Tracejando, então, menos 3 e 8. Vamos colocar aqui uma bolinha no encontro delas. Essa bolinha sempre é um pouquinho maior, gente, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Mas vocês devem, né, fazer um pouquinho menor, tá? Aqui, no caso, no próximo par, nós temos menos 2 e 4, né? Menos 2 dx, que vai para 4 positivo dy. Então, menos 2 dx para 4 dy. Pronto, tracejamos, vamos colocar aqui uma bolinha no encontro das retas. O próximo, então, a gente tem menos 1 e 2. Menos 1 dx está aqui, que vai para 2 dy. Então, vamos tracejando aqui. Nós temos, então, no encontro das retas, vamos colocar, então, uma bolinha, ok? Próximo par, 0 e 1. Ó, 0 dx, 1 dy. Então, eu vou marcar sobre o eixo dy aqui, ó, sobre o 1, tá? Então, essa bolinha aqui.
O próximo par, gente, é 1,5. Então, de novo, se eu tenho a fração, então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir para ficar mais fácil para me localizar ali, né, onde que eu vou estar colocando. Então, aqui, o 1 é dx, está aqui. Que meio dy, meio 1 dividido para 2 dá 0,5. Então, 0,5 é justamente o quê? A metade entre 0 e 1, certo? Então, eu vou pontilhar aqui, ó, para vocês. Olha lá. Então, partiu de 1 para 0,5. Vamos colocar aqui a bolinha enquanto dar os pontilhados aqui, ok? Próximo par é 2,1/4, né? O 2 aqui, no caso, dx, e no caso, então, 1/4, ele dá o quê? 0,25, né? Mas aí nós vamos considerar só a primeira casa. Então, 0,2. Então, 2 e 0,2, que vai dar mais ou menos por aqui. Vamos lá pontilhar ele. Olha lá. Então, fica um pouquinho até mais acima, né? Pode ser um pouquinho mais baixo. Então, 2, né? E 0,2 correspondente, então, ao quarto. Eu vou colocar aqui o pontilhadinho. E o último, então, o 3 e 1/8. Então, 3 aqui dx para 1/8. 1 dividido para 8 dá 0,1 uns quebradinho. Então, 0,1 vai dar mais ou menos por aqui, ó. Então, vai ficar 3, né, para 0,1. Bem próximo ali, né, do eixo dx. E aí, então, vamos colocar o que? O pontinho. Pronto, então nós marcamos, né, todos os pontos aqui nesse plano cartesiano. E aí, gente, olha só. Agora, então, é só desenhar, né, que é fazer o gráfico, então, dessa função, que é justamente o quê? Uma curva, porque na função exponencial, o gráfico, então, é uma curva. Vamos colocar aqui, olha só como que fica. Então, né, essa curvazinha aqui, representando, então, o gráfico, né, da função, né, exponencial. Como nós temos aqui, né, um gráfico dessa função, ela é decrescente, então, conforme a gente for atribuindo aqui os valores para x, né, conforme eles forem aumentando, os valores de y, olha só, eles diminuem, né, o contrário, no caso, né, lá da crescente. Então, conforme for aumentando os valores, né, para x, os valores de y, né, diminuem, tá bom? Na sequência, a gente tem o exemplo 3. O exemplo 3, então, dadas funções exponenciais abaixo, classifique em crescente ou decrescente. Então, aqui nós vamos só classificar em crescente ou decrescente. E, para isso, então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos, então, analisar a base, né? Então, para dizer se ela é crescente ou decrescente. Então, na letra A, nós temos aqui f de x igual, 8 dividido para 5 elevado a x. Então, veja bem, essa base aqui, ela é maior do que 1? Porque 8 dividido para 5 dá 1,6. Se 1,6 ele é maior que 1, então nós temos uma função crescente. Então, só relembrando, função crescente é quando a base for maior que 1. E decrescente, ela precisa ser maior que 0 e menor que 1. Então, nesse caso aqui da letra A, 8 dividido para 5 dá 1,6. Então, eu tenho um valor maior que 1, por isso, então, que eu tenho uma função crescente. Então, precisa observar bastante essa questão, né, da base, ok? Para analisar o crescente ou decrescente. Na letra B, eu já tenho o quê? 1/3 elevado a x. 1/3, 1 dividido para 3, dá 0,33, né, infinitamente. Então, eu tenho o quê? Uma base que é maior que 0 e também menor que 1. Então, portanto, eu tenho uma função aqui decrescente, ok? Na letra C, eu tenho f de x igual 3 elevado a 2x. Olha só a base é 3, a base é maior que 1, então, portanto, uma função, né, crescente, ok? Na letra D, gente, a gente tem o f de x igual a 5 elevado a menos x. Cuidado, tá, gente? Ó, o expoente, ele está negativo. Então, significa o quê? Que nós temos ali o quê? Uma fração, né? Ó, então, expoente negativo precisa inverter a operação. Então, nós temos, na verdade, aqui, né, 1/5 elevado a x.
E 1/5, né? 1 dividido para 5, nós temos o quê? O valor, né, maior que 0 e menor que 1. Então, portanto, aqui nós temos o quê? Uma função o quê? Decrescente, ok? Então, pessoal, assistam, reassistam. Tem dúvida, gente? Entre em contato e uma excelente aula a todos vocês.